a todos, todo mundo que acompanha aqui o nosso webinar, o nosso segundo panorama do Comex, né? Para quem conhece, sou Josiano Mota, CEO e fundador da Chip2Chip. E como vocês já viram aí o primeiro webinar que a gente fez do panorama do Comex, a gente está trazendo diversas pessoas aqui, pessoas de relevância no mercado nacional e internacional de fretes. Tivemos a primeira webinar com o pessoal lá da Fast Shipping e hoje tenho o prazer aqui de ter comigo Luciano Targa da Josapar. Luciano, até me corrija se estiver errado, mas é a maior exportadora de arroz do Brasil, é isso mesmo? A pioneira é a maior, né? Acho que dá para se dizer, porque nosso concorrente, a Camil, acaba fazendo muita exportação pelo Uruguai. Eles têm até mais histórico, o Uruguai tem mais história de exportação que o Brasil, né? Mas em container hoje, claro, a exportação brasileira ela é ínfima, assim, em relação ao mercado internacional, né? O arroz não é um commodity, né, Luciano? Como os outros commodities, ele é muito particular a forma de consumo, né? Então, a gente sempre diz que quem compra o arroz não é quem come, é quem faz, né? E cada um faz de um jeito e vai tentar explicar para alguém, para uma dona de casa, né? A senhora tem que fazer assim, não lave o arroz. Não. Esquece, meu irmão. E vocês ainda mais com o mercado internacional, na verdade. Vocês têm essa questão da Claro. exportação muito forte aí dentro, né? Cada Até para o pessoal te lugar conhecer. Isso, cada lugar tem uma forma de fazer um tipo de arroz, uma comida com arroz diferente. Então isso varia muito. E a gente tem que se segmentar e se especializar e nichar esses mercados. Acho que esse é o trabalho que a gente faz aqui. Muito legal. Até para o pessoal te conhecer, né, Luciano? Se quiser se apresentar para quem está nos acompanhando, né, nosso webinar aí, normalmente o pessoal de Comex gosta muito, porque a gente traz realmente aqui a conversa, a ideia de ter uma conversa, explicar para o pessoal como é que funciona esse mundo, né, da exportação de arroz, desses commodities como um todo, né, que cada um conhece um pouquinho. Eu sei uma empresa que faz carga refrigerada, uma que faz de milho, de açúcar. Arroz é uma coisa que eu realmente, sinceramente, não me lembro de ter conversado com muitas empresas que fazem esse tipo de produto, né? Então, tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui quer saber muitos detalhes aí do que vocês fazem, de como funciona esse mercado para vocês e também te conhecer um pouco mais, se quiser apresentar para o nosso pessoal aí, seria muito legal. Maravilha, então deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. Cara, eu me considero um cara jurássico nos dias de hoje, né? Eu tenho 29 anos na mesma empresa. Eu digo, cara, é uma loucura, né? Eu digo, a minha mulher que é feliz. Se eu não troco de empresa, imagina se eu vou trocar de mulher, né? Muito mais difícil, né? Então tem essa possibilidade. Então, eu estou aí, a gente começou os processos de exportação. Hoje eu estou como diretor de exportação e canais digitais da companhia. Acabei me caracterizando sempre por uma característica de desenvolver coisas novas e trabalhar em mercados novos aí. E lá em 99 a gente começou com a exportação. Eu olhei para o meu chefe e disse, chefe, deixa eu tocar a exportação. Ele olha para mim e diz assim, que exportação? Então tá, deixa eu começar esse negócio. Aí a gente começou brincando daqui e dali. Aí trouxe vários pedidos para dentro da companhia, um em árabe, outro em inglês e francês. E aí, cara comercial bate dentro da indústria, o diretor industrial queria me matar, né, cara? Eu só trouxe problema, mas a minha missão era essa, né? Sim, Cara, aí, exatamente. dentro da acomodação das melancias, né, a gente acabou desenvolvendo um processo de exportação por encomenda, porque não adianta, pode ser um arroz tio João, um arroz meu biju, né? Aquele arroz ele tem uma característica particular para o cliente que vai comprar. Por exemplo, o Josiano está na Mauritânia. Eu vou fazer o arroz tio João para o Josiano. Alguma coisa no pacote vai ter de diferente, na embalagem vai ter de diferente. Então a gente trata isso como uma encomenda dentro da companhia. E isso foi, eu acho que, o sucesso da gente conseguir atender os clientes dentro do período aí que é necessário para o cliente lá fora, né? Eu digo, atender. Claro, e a gente busca, né, os nossos nichos de mercado, porque o arroz brasileiro ele tem uma qualidade muito boa do arroz blanc grain em relação a arrozes asiáticos, que são os grandes, vamos dizer, exportadores.
né? Ásia, Tailândia, Vietnã, né? Depois Estados Unidos, Uruguai, Argentina, esses seriam talvez os principais exportadores aí. Tem bastante Legal. coisa para falar, tu vai me perguntando, porque senão não paro de falar aqui, cara. Eu já ia começar justamente nisso, nessa primeira pergunta, que é uma curiosidade, inclusive, né? O mercado brasileiro ele é super aquecido, né, Luciano? Assim, a gente vê todo mundo no Brasil, arroz e feijão é uma coisa muito comum, né? E você ir para fora, brigar com esses caras, como nem você falou, o asiático, esses caras que têm uma produção infinitamente maior que a gente, como é que foi esse processo para vocês de levar esse arroz brasileiro para brigar lá com os asiáticos, por exemplo, né? Como é que foi isso cara, lá no começo e como é que é isso hoje, né? Muitos anos de feiras de alimentos, né? A gente faz Sial em Paris, a gente faz a Nuga na Alemanha, a Gulfood em Dubai, que é uma feira muito legal. Aí a gente vai aprendendo com o tempo qual é os hábitos, qual é os formatos. Eu digo, existe uma gama de arroz no mundo, né? Eu digo, muito grande. Então, o long grain, ele tem... O americano é um arroz híbrido, uma semente híbrida. O arroz indiano, ele é diferente do nosso arroz. Para ter uma ideia, a gente já trouxe em momentos de arroz caro no Brasil, e agora é um momento, a gente teria oportunidade de trazer talvez arroz da Tailândia, dos Estados Unidos. Cara, mas não dá para botar no pacote do brasileiro. Porque só fazendo outra marca, porque a cocção é diferente, o sabor é diferente, tem muitas características diferentes. Então não é um commodity puro, como uma soja, como um milho, que todo mundo tem um preço internacional e vende, né? Então é uma coisa que tu tem que achar o teu caminho dentro do mercado, posicionar o produto, posicionar a marca. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente tem uma vantagem em relação aos nossos concorrentes, que nós temos uma marca forte e a gente tem muitos brasileiros expatriados pelo mundo inteiro. E a gente acaba começando, em alguns lugares, com a marca Tio João, onde o cara tem saudade de um Guaraná Antártica, de um pão de queijo, né? de um arrozinho e feijão típico brasileiro, que realmente não adianta. Vai comer um arroz e feijão nos Estados Unidos, em outro lugar, ele é diferente. O sabor é diferente. Aí dá aquela saudadinha, né? É o mercado da saudade, até, que a gente chama. A gente começa por aí, a gente exporta Tio João para vários países. Temos embalagem Tio João em libras, em árabe, em francês, em inglês, em português. A gente manda muito para a Europa, muito para os Estados Unidos para atender. E aí, o que acontece? Na medida em que a qualidade do arroz vai sendo percebida não só pelos brasileiros, a gente acaba crescendo também, né? Em outros mercados, de latinos, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos. Que legal. E aí, até entendendo, né, Luciano, é legal isso que você falou bem do começo de vocês, né, lá chegou a encomenda e vocês tiveram que adaptar a embalagem e tudo ao mesmo tempo ali, né? Quando a gente fala de commodity, normalmente, e aí já é uma coisa que eu não sabia do arroz, né? Para mim o arroz era um commodity, mas pelo que eu estava explicando, ele tem as suas diferenças, né? O commodity em si, normalmente, ele é transportado em navios breakbulk, né? O cara reserva lá o espaço e faz essa exportação. No caso de vocês, pelo que eu percebo, então, é um pouco diferente. Por não ser um commodity puro, digamos assim, tem suas características para aquele mercado, para esse mercado, né? Tipo de embalagem, a nomenclatura dele, todos esses processos, vocês acabam exportando ele em container, justamente pelo valor agregado que vocês colocam. É isso mesmo, né? Vocês levam ele em container para esses países. Deixa eu te explicar um pouquinho, explicar um pouquinho o que está acontecendo no Brasil e vamos lá, só te posicionando assim, posicionando quem está com a gente aí. O consumo brasileiro é uns 12 milhões de toneladas base casca, tá? Mais ou menos, estamos falando aí de 1 milhão por mês. O Rio Grande do Sul é responsável por 8 dessas 12, vamos dizer, tá? Aí a gente tem mais 1 milhão de Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão, que acaba fechando o total desses volumes aí. Tá? Esse ano a safra foi baixa, foi 7 milhões de toneladas aqui no Rio Grande do Sul, mas o arroz basicamente ele sai todo por aqui e muito pelo Porto de Rio Grande, que é o nosso porto que a gente tem aqui. Historicamente, o que está acontecendo? O Brasil tem duas formas de exportação hoje. Na realidade, 3, tá? O Brasil exporta em casca, que aí vem grandes traders e colocam... E aí não passa pela gente, a indústria de arroz está fora desse negócio. Ou seja, o pessoal que vem no porto, as grandes traders vêm comprar arroz em casca no porto, está comprando nossa matéria-prima. Tá? E aí sai um arroz para fora
sem gerar emprego, simplesmente commodity puro, eu digo, vai para alimentar países como México, como Venezuela, e sai uma quantidade grande de arroz sai do Brasil em casca. Quando tu entra na questão do beneficiado, aí sim é um trabalho mais específico e mais de nicho, como a gente estava falando até aqui. Tá? Já ocorreu uma operação, agora quando os fretes dispararam na pandemia, até aconteceu uma operação e algumas esporádicas exportações em break bulk, 5 mil toneladas, 10 mil toneladas, saiu para o Peru, mas foi uma operação muito complicada. E é uma operação que só uma indústria do Brasil acaba não fazendo, porque são volumes maiores, tem que atender num determinado tempo, e aí o break bulk fica mais comprometido. Dá para fazer? Dá, mas aí tem que fazer um pool, a gente tem que se juntar com outros parceiros aí para acabar fornecendo. Mas é uma operação que não é usual aqui no Porto de Rio Grande. Hoje a gente tem mais trabalho de container mesmo. Até por uma questão, então, logística, digamos assim, né, Luciano? Exato. Se você tivesse que fazer em break bulk, você levaria muito mais tempo para entregar aquela carga lá, para faturar, para todo o processo. E aí, por container, tu consegue fazer isso muito mais rápido, né? Muito mais ágil, coloca no container e leva, e até acho que o teu valor agregado fica mais evidente para o teu cliente, né? Fica uma coisa mais, tá aqui, produtinho embaladinho, arrumadinho, é só você vender agora. É legal entender isso. Então, assim, o commodity em si ele existe no arroz, né? Só que ele é exportado com casca, que é a matéria-prima que alguém vai beneficiar. Acho que é mais ou menos como, às vezes, o café é feito também, né? O café é exportado, né? E lá fora os caras fazem todo o processo. Para embalar fora, né? Bem interessante, legal. E então, hoje, as assim, como é que... do México e da Venezuela, por exemplo, eles pegam arroz em casca e descascam nas suas unidades e empacotam dentro dos seus. Por uma questão de custo ou por uma questão deles colocarem alguma coisa deles lá especificamente? São as indústrias, né? As oportunidades que as tradings veem. Entendi. E aí, tem beneficiador, Bryce Millers aí pelo mundo inteiro, querendo descascar e produzir, né, cara? E empacotar a sua marca, né? Legal, legal. E a gente faz isso, a gente empacota marcas de terceiros, empacota nossas marcas, a gente faz de tudo, sempre com muito serviço, viu? Acho que isso é uma característica que tem que ter hoje. A gente tem a FSC 22000, né, que é uma certificação muito forte, muito válida do mercado internacional. Hoje a gente manda para alguns Europa e Estados Unidos, a gente tem que ter um trabalho de controle de pesticida junto ao produtor, a gente faz fomento com esse produtor. Caramba! E isso é um trabalhinho. Então, por exemplo, nesse momento eu estou planejando venda da safra 24, entendeu? Que vai até 25, porque eu tenho que plantar agora, né? Vou receber esse arroz lá na safra, e aí vou guardando e vou armazenando e vou beneficiando mês a mês aí, né? Caramba. Então, assim, a questão logística hoje é uma das mais importantes nesse quesito de você exportar, né? Até eu entrando nessa pergunta agora, Luciano, hoje vocês, né, vocês utilizam ali a plataforma da Ship2Ship também, mas como é que funciona esse processo para vocês? Na pandemia eu sei que virou uma coisa de louco, né? Preço disparado, não tinha container vazio, e eu acho que o tipo de produto de vocês é um container de carga alimentícia, é um pouco diferente, né? Tem uma questão, tem uma questão diferente, acho que dos outros containers de produtos normais. O container food grade, a gente precisa disso com padrão alimento, né? E isso é uma coisa muito necessária. A gente teve aí durante a pandemia diversos problemas de container, não foi uma coisa fácil. Agora, a Ship2Ship entra para nós com uma importância super... Cara, assim, o frete, ele é muito predominante no negócio. O arroz, porque o arroz tem um valor agregado muito baixo, né? Então, por exemplo, um container de arroz é 20, 25 mil dólares. Quando tu vai falar de café, tu está falando talvez de 200 mil dólares. Ou seja, então, o frete, ele pesa muito sobre o valor da mercadoria. Então, para nós, cara, essa negociação de frete ela é fundamental. E a gente sabe que a gente não consegue, e aí os agentes de frete, as próprias companhias marítimas, a gente faz cotação sempre com todo mundo. E a Ship2Ship veio nos ajudar nesse aspecto, porque tem caras especialistas em determinados mercados
E a gente às vezes nem conhece esses parceiros. Então, eu acho que o projeto da Chip Chip veio muito bem para a gente. Assim, a gente está começando, é óbvio, mas eu acho que vai trazer muitos frutos aí. Já fizemos algumas cotações, já conseguimos algumas reduções de frete super importantes, muito importante realmente. Que legal. Então, mas é isso aí. É Agradeço isso até o que é... trabalho de vocês aí. Obrigado. Até a ideia, né, Luciano? Eu acho que acima de tudo, né? Quando a gente fala de exportação, e até é legal a gente desse nosso webinar, porque quando eu falo com empresas exportadoras, eu falo assim, não, eu fecho direto com o armador, porque o armador normalmente ele não libera alguns mercados para os agentes de cargas, né? Então assim, o armador fala, ó, esse mercado aqui eu não lanço, eu não vendo frete para o agente de carga, esse mercado aqui é só direto para o cliente final, né? E existem alguns mercados que os armadores falam, eu não faço tanta questão desse mercado, né? Eu não sou tão eficiente, eu acho que tem agente de carga mais eficiente. E aí entra o que você falou agora, Luciano, que é encontrar esses especialistas nesse tipo de produto, né? Eu acho até parceiros que têm contrato muitas vezes, né? Tem contrato firmado com o armador. Exatamente, então, né? Ou seja, você pega aqueles NACs dos agentes de cargas com os armadores, né? Eu sempre falo isso para os agentes de cargas, porque hoje a gente tem clientes que são importadores e exportadores, e tem clientes que são agentes de cargas, né? E também transportadoras. E a gente fala muito para eles, olha, para você ganhar um cliente, veja o que esse cliente faz, né? Qual é o produto dele, e veja se você já tem algum cliente nesse mesmo tipo de produto. Por quê? Porque para o cliente, que é o teu caso, como você está mesmo falando aqui para nós, Luciano, você quer saber se aquele cara tem especialidade no que você vai exportar. Por quê? Porque a chance de dar um problema é muito menor, porque você fica resguardado, que esse cara entende o tipo de container que você precisa, qual a qualidade, qual isso, né? Os certificados, tudo que engloba a tua logística, né? Então, até uma dica importante, eu sei que tem muita gente que assiste a gente aqui no webinar, venda para o cliente aquilo que você tem em casa. Então, assim, às vezes o cara tira para tudo que é lado, né? O cara vai tirando, eu atendo. Mas foque naquilo que você é muito bom, né? Eu conheço hoje, por exemplo, Luciano, agentes de cargas que são ótimos em importação marítima de carga refrigerada, que quase ninguém olha. Tem agentes de cargas que são ótimos na exportação de arroz. Tem agentes de cargas que são especializados em exportação de frutas. Coloca manta térmica, não sei o que, o cara já sabe como é que é o processo daquele tipo de produto. Então, isso é uma dica, eu acho que muito legal que a gente está dando aqui, Luciano, de que as empresas entendam, né, e busquem se aprimorar em determinados produtos para que cheguem na empresa como vocês e consiga vender e falar, olha, eu tenho tantos clientes de arroz aqui, eu exporto para os mesmos lugares que você exporta, me dá uma chance de contar para você que eu sou competitivo. A chance de você negar é muito difícil, né? Cara, eu sempre digo o seguinte, a venda de alimentos acho que a grande questão é a recorrência, né? Eu digo, sucesso, porque todo mundo não para de comer, todo mundo vai precisar comer, eu digo. E aí, cara, assim, ó, não tem, se tu fizer uma vez, ou seja, tu tratar mal o teu cliente, uma única vez é suficiente para tu não ter mais esse cara. Porque assim, ó, isso é que nem casamento, toda a tua vida tu vai estar com aquela pessoa, com aquele cliente ali, tu vai estar resolvendo coisas e uma pisada de bola muitas vezes pode comprometer um negócio que ia perdurar anos. É uma operação, é uma operação de 2 contêineres para o Togo na África. Cara, 2 contêineres por mês durante 10 anos é interessante ou não é? Né? Eu acho que esse é um pouco da questão do atender bem, de ter serviço bom, né? E não só te preocupar em fazer a venda, dar o melhor preço. Eu acho que tem que ter continuidade. Acho que esse é o grande sucesso. Exatamente. Luciano, vamos entrar agora numa parte aqui do webinar que a gente demonstra para o pessoal, né, um pouco de como estão os fretes nesse mês. Algumas outras nós temos no mês de outubro já. Como é que o frete está se comportando na exportação marítima, né, que é o nosso tema aqui de hoje. Tá. E aí a gente já vai conseguir aqui abrir. Vamos lá, deixa eu abrir minha tela aqui com o pessoal. Bora, garoto. Vamos lá. Legal, estamos aqui na tela já. Um exemplo aqui inicial, né? Brasil, Alemanha, uma rota que tem muita coisa de exportação também. Peguei um container de 40 HC. Últimos 150 dias, como é que o mercado se comportou, né? Nós já temos aqui os fretes do mês de setembro.
Então, eu vou colocar aqui ele para uma fase mais fácil de análise, ó. Mas a gente já vê que do mês 5 até agora, mês 9, a gente já chegou na mínima, né? $1.091 a média. Exatamente. Então, assim, o mercado estava praticando lá no mês 5, 1.600, a gente foi no mês 6 para 1.300, estamos em $1.090. Ou seja, a gente está vendo, né, Luciano, que o mercado está um pouco desaquecido, querendo ou não. A gente vê isso a nível mundial para alguns tipos de produtos, né? Mas que impacta basicamente no frete, que é como você falou. $50 de diferença numa quantidade grande de containers, teu produto chega mais caro lá fora. Você precisa achar brechas e reduzir isso para conseguir chegar mais estratégico lá fora, né? A gente pega algumas rotas específicas, né? Rio de Janeiro, Rio Grande, por exemplo, Hamburgo, a gente tem uma média de $1.130, né? Você pega aqui já, por exemplo, por Salvador, $1.500. Então você consegue ver algumas rotas específicas, né? Ó, você pega aqui Itapoá, por exemplo, Hamburgo, ó, $2.200 de média. Então dá uma diferença realmente grande para cada desses. O que a gente nota é o seguinte: na realidade, a gente tem dois momentos que eu acho que é importante aí, até os agentes de carga que de repente estão nos escutando. A gente tem dois momentos: o momento da cotação e o momento do fechamento, né? São dois momentos diferentes. E também hoje, o que a gente está vendo aí? Cara, tem frete de container de 40 mais barato que frete de container de 20. Então, porque acho que a deficiência de container de 20 está muito maior que a deficiência de container de 40. Eu peguei frete essa semana aí para a Europa com mais barato 40 do que 20. Então tem que estar olhando, né, cara? Tem que estar perto. Né? E isso aí. Exatamente, ó, por exemplo, aqui. Assim, para passar para o teu cliente, para ele ter uma noção do a quanto eu vou vender o produto lá para o consumidor final. Né? Acho que essa é a conta que tu tem que estar sempre fazendo e olhando. E aí o frete realmente é muito importante. Né? Exatamente. Aí você pega, até dá um exemplo que você está falando aqui, ó. Você pega um conta de 40, né? Brasil, China, ó. A gente está pegando aqui no mês 9, né? Ó, ele está mais baixo que qualquer último mês que a gente está olhando aqui, tá? $661 de mínima. Isso um container 40 HC Brasil, China. Se eu pegar aqui o de 20 HC, vamos ver como é que ele está. Olha só, ele está mais caro. É isso aí. Ele está $916. Ou seja, está valendo a pena agora trazer, né, levar ele com o de 40 HC, porque o preço está mais competitivo, como você falou, tem uma deficiência maior de containers no mercado que faz com que ele traga esse valor para baixo, né? Você pega aqui os valores, você pega, ó, Rio Grande, Xangai, $420 de média. Então, assim, loucura, são coisas que às vezes a gente muito barato passa esses fretes despercebido. da China, né, cara? A China hoje não é um mercado porque não tem acordo comercial com o Brasil, né? Então a gente não consegue exportar. A China, na realidade, é bem interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais do mercado de arroz. Eu falei em 12 milhões de toneladas do consumo no Brasil, na China 200. E eles produzem tudo. Na realidade, eles são os maiores produtores, são os chineses, junto com os indianos. Mas só que eles têm o consumo todo desse negócio. Né? Então... E até a Índia, né? Esses dias eu estava ouvindo, vamos ver aqui alguma coisa para a Índia aqui. Mas a Índia, ela barrou agora alguma coisa, Luciano? A exportação de arroz, não foi? Esse mês passado, alguma coisa assim? Lá no dia 20 de julho, teve o banimento aí do arroz não basmati, ou seja, o arroz long grain, que é o arroz similar ao brasileiro, que são os grandes volumes de venda por questões de inflação interna e baixa produção, os indianos suspenderam as exportações para o mundo inteiro, e eles são responsáveis por 40%. Então, tem países que ficam sem comida. Então, o que eles estão fazendo nesse momento? Eles têm lá uma Câmara lá nacional de controle deles que faz uma questão política. Então, por exemplo, eles abriram venda para Sudão, para Mauritânia, para Singapura, por exemplo, para não deixar esse pessoal, porque são, vamos dizer, eles não têm outra fonte de abastecimento, né? Mas a exportação da Índia segue fechada. Isso fez o arroz subir no mercado internacional, o arroz da Tailândia, do Vietnã, subiu $100 por tonelada. Aqui no Brasil também, o arroz está subindo muito.
Nós vamos ter preço de arroz para o final do ano aí, ou seja, quem está em casa escutando e usa bastante arroz e come bastante arroz, aproveite agora que o preço ainda não subiu tudo que vai subir. Acho que vai subir bastante o arroz ainda no Brasil. Até por uma questão, né, de baixa produção, mais essa alta internacional, então realmente nos próximos meses a tendência é um disparo desse valor, né? Tem uma quebra de safra principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina, que são regiões muito produtoras ali, e isso, a produção do Brasil foi menor e com isso os preços estão subindo. Paralelamente, o mundo também com essa questão da Índia, problemas climáticos também da mesma forma. E até olhando aqui, né, Luciano, se você ver, a gente acabou de ver, né, Rio Grande e Xangai, $490, $700 de média e máxima, né? Uhum. Para Índia, $1.420. Então, assim, dólares a mais do que se paga para a China, né? Juciano, tu consegue ver o contrário? Índia para o Brasil. Sim, vamos lá, vamos ver aqui. Índia, Brasil. Aqui, vamos lá. Veio de 40 e veio de 20 Brasil, também. Mês 9. Ó. Baixo frete. Aqui, de 40 HC. Mas ele aumentou, tá vendo? Ó, só pegar aqui, vamos pegar aqui mais tempo. Mais meses, ó. O mês 9 tá um pouquinho mais baixo, tá vendo? Tava mais alto. Entendi. 5, 7. E aqui cada uma das aí bate. Qual é o problema? Hoje nós estamos falando aí do arroz brasileiro entre 700 e 750 dólares tonelada FOB. Hoje tu fala Tailândia, $600. Né? Aí mais esses... isso vai dar menos de $100 por tonelada, ou seja... chegaria... Vamos supor que até o arroz chegasse ao Brasil, da Tailândia, da Índia, mais barato. Mas não adianta, é consumo diferente. Como você falou, ninguém vai botar esse arroz nas suas marcas porque é outro produto. E aí, mas vamos dizer uma coisa, hoje vamos supor que vem esse arroz importado desses países, né? Ele é muito diferente do nosso ao ponto de, tipo assim, se por exemplo a safra do Rio Grande do Sul deu muito ruim, tá? Deu muito ruim mesmo, não tem arroz esse ano. A nossa parte não tem arroz. De qual mercado ela compraria, por exemplo? Que mercado seria o mais parecido com o nosso aqui? A gente trouxe uma vez dos Estados Unidos e o grãozinho do arroz, quando tu cozinhava, ele abria longitudinalmente, assim, ele fazia uma fenda, ficava feio o arroz, cara. Então, é muito diferente. Então, a dona de casa reclama muito e não quer mais saber daquela marca. Tu destrói uma marca botando um arroz desse na tua marca. Então, é muito, muito complicado. Então, é o costume mesmo, né? Agora, Uruguai e Argentina são normalmente os fornecedores esses 12 milhões de toneladas. Sempre tem 1 milhão saindo via exportação, beneficiado, e 1 milhão entrando, uma média. Tá? Então, sempre entra. Paraguai, Argentina e Uruguai, que têm arrozes similares aos arrozes brasileiros, acabam colocando produto dentro do Brasil também. O que é legal, né? Se você vê, está mais barato de trazer alguma coisa, né, Luciano, da China do que dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Sim. Que a gente traria aqui, a gente vê que muito o mercado americano está muito próximo, muito mais caro. O frete deu um pico no mês 7, mas agora no mês 8 e mês 9 ele estabilizou. Ele está numa... E é que a gente fala, né, Luciano, das oportunidades que nem você explicou, que você procura o cara que tem um frete competitivo, porque o teu produto diferencia muito, né? Se você tiver $50 mais caro por container, isso impacta no valor final do teu produto. Você vê que no mercado, né? Total, né? Então você vê que no mercado, ó, se eu pegar aqui a mínima desse mês, Estados Unidos, Brasil, média, né? Claro, aí eu tenho rota aqui também, mas se eu pegar a mínima, $1.220. Se eu ficar na média, 1.600. E se eu ficar na máxima, $2.100. Ou seja, nós temos um range de valores muito grande. Se a gente não negociar isso corretamente, a gente acaba pagando muito mais caro, né? Com certeza. Com certeza. Você pega um frete muito mais caro e aí inviabiliza, muitas vezes, um produto como o teu, que precisa ter uma margem pequena, produto, né, de baixo valor agregado, que chega lá fora muito caro. Então, essa que você está explicando da competitividade,
dessa questão de encontrar o melhor preço, isso aqui realmente para vocês é algo que você tem que estar de olho É. diariamente, praticamente, né? Sim, sim. E a gente tem que acabar olhando também os outros portos, né? Olhar Paranaguá, olhar Itapoá, olhar Navegantes. A gente acaba sempre olhando, porque às vezes mandar o frete rodoviário daqui a lá, cara, estamos falando aí de 1.000 quilômetros, é muita diferença. Uhum. Normalmente não viabiliza para a gente aqui no sul a questão do arroz, mas eu acho que outros produtos provavelmente tem que olhar também, né? Uhum, com certeza. E para vocês hoje, Luciano, essa questão do Porto de Rio Grande, eu trabalhei muitos anos diretamente com o Porto de Rio Grande, Uhum. né? E tinha muita questão de Certo. tempo lá, clima, né? O clima sempre impactava muito nas operações como um todo, né? Isso ainda para vocês, como é que funciona isso hoje? Acaba, por exemplo, os teus contratos que têm o prazo de entrega, acaba atrapalhando, vocês acabam fazendo por outros portos, ou vocês usam realmente Rio Grande, é o porto 100%. principal? 100% Rio 100% Rio Grande. Grande. Terminal de contêineres aqui nos atende muito bem. A gente tem uma relação muito boa aqui, né? Eu digo, a Josapar acaba estufando tudo dentro de casa, então Uhum. segurança total. A gente hoje, cara, a gente entrega um serviço para o cliente, faz um certificado de stuffing, que o cara recebe foto quando eu tô montando a carga aqui, eu faço o certificado, tiro foto Uhum. um terço carregado, dois terços container cheio, mando todas as fotos para ele. Então, a gente procura justamente fazer um super serviço aí para não ter claim lá na ponta, porque a pior coisa Uhum. é tu ter um claim lá, né, 10.000 quilômetros de distância, né, cara? Bate e volta daí, né? É, graças a Deus a gente consegue controlar isso e a operação funciona muito bem. Que legal. E hoje, Luciano, né? Vocês usam chip-to-chip também, mas vocês usam alguma tecnologia específica para rastreamento da carga? Vocês têm algumas tecnologias que vocês acompanham, assim, alguma coisa? Como é que funciona esse processo? Porque Isso pelo era que bom você ter, falou, né? Eu digo, esse acompanhamento é bom ter. Tem muitas empresas nos oferecendo aham, software de controle, de acompanhamento e tudo mais, mas a gente tufagem, tem muita coisa no ah, meio do caminho ali, né? tem muita coisa que, cara, assim, ó, tecnologia não dá para tu não escutar o que tem de novo no mercado. A gente tem que sempre estar olhando as possibilidades que tem. Né? Foi Uhum. graças a isso a gente encontrou vocês, né? É isso aí. Porque eu digo, sempre tem uma forma, hoje em dia está todo mundo buscando formas diferentes de ter melhor produtividade, resolver o mesmo problema, muitas vezes. Então, é fundamental a gente estar olhando essas plataformas novas, está vendo o que tem o que tem no mercado para seguir evoluindo. Não dá para parar, né? Tem que sempre estar Sim. evoluindo. Com certeza. Até uma coisa legal, né, Luciano? Vocês têm essa. Iniciaram do zero, eu sempre falo isso, né? Vocês iniciaram do zero, vamos exportar, vamos vender para fora, e começou a fazer através de você lá atrás, quando 29 anos, como você explicou. Mas assim, o É. que você diria hoje, Luciano, para uma empresa que está começando a exportar? Muitas vezes a pessoa tem, mas é muito burocrático, é muito difícil, sempre tem aquelas desculpas, né? E a empresa, eles têm Uhum. uma baita de uma empresa no Brasil, uma empresa que tem um produto muito bom, competitivo, mas que ela não dá esse primeiro passo para começar a fazer essas exportações, né? O que você daria como um conselho para essas pessoas, essas empresas que estão aqui nos ouvindo muitas vezes, para tipo assim, É, olha, vamos começar a vender para fora, o que você deve começar a fazer, o que você, como Luciano aí da Jusapar, perfeito, indica para essas perfeito. pessoas? Acho que todo processo novo, toda inovação dentro de uma companhia, ele é absolutamente top-down. Tá? Então, assim, ó, se isso não vem de cima, não acontece. A minha experiência é muito essa. Então, e exportar, ou seja, tu tem que mudar muitas vezes a cultura da companhia. Olha o que a gente fez aqui. Nós somos uma empresa que a gente faz arroz tio João de 5 quilos e 1 quilo em série, uma quantidade absurda para o mercado nacional. Eu não posso usar esse mesmo produto para o mercado internacional. Eu tenho que produzir ele sob encomenda porque ele vai ter alguma característica diferente. Eu não posso simplesmente pensar do estoque e tirar. Então, na realidade, é o seguinte: começar a exportar é uma nova atividade. Tem que fazer essa atividade, ou seja, tem que conversar. Se a ideia, não sei de onde vai vir a ideia, mas quem tem a ideia tem que pegar os seus líderes e trazer isso todo mundo junto, porque aí é uma questão da empresa toda querer fazer isso. Senão tu fica internamente dando murro em ponta de faca, né? E a coisa não acontece. Tem que envolver
o comercial, tu tem que envolver a indústria, tem que envolver o financeiro, tem que envolver a logística, ou seja, todo mundo tem que querer se adaptar a uma nova realidade de exportação, né? Ou seja, para isso existem aí, né, às vezes até contratar uma consultoria para justamente pegar, cara, quero exportar, o que eu preciso fazer? E as minhas embalagens, o que eu tenho que fazer? Ah, pô, a tabela adicional americana é diferente. Ah, eu tenho que fazer em inglês, espanhol, tenho que fazer em árabe. Então, isso tudo, conhecer a legislação do país do lado de lá. Então, tem muita coisa, entendeu? Tem muita oportunidade, mas são grandes desafios. Mas como tudo na vida, né? E quanto mais difícil mais difícil também para o teu concorrente fazer. Exatamente o que eu ia falar. Né? Então. Não, e até uma questão assim, né? Que é um produto, é um produto alimentício, né? Então, assim, é mais difícil ainda você fazer, mas, como você falou, se para mim foi difícil, para o meu concorrente vai ser também. Só que depois que você entra, né, Luciano, dificilmente esse cara te troca também, né? Ele acaba, opa, o cara tá aqui, já tem todo o processo, já sabe como é que funciona do meu lado, como é que funciona o meu país, como é que são as regulamentações. Então, também para vocês, depois que embala, é só ir aumentando a quantidade de países que vocês exportam, né? É isso aí. É isso aí. Na realidade, quanto mais a gente agrega serviço ao produto que tu está vendendo, mais fidelidade tu vai ter. Eu acho que essa é a grande sacada aí. Legal. E vamos lá. Não que a gente tenha uma bola de cristal aqui, né, Luciano? Nem eu nem você. Estou olhando aqui, mas não tem nenhuma bola. Mas a gente falando aqui de futuro, né? Para trás, a gente sabe que a pandemia foi aquela loucura toda. Todo mundo aí teve algum problema na pandemia com essa questão de exportação, importação, faltou container, frete nas alturas. Mas nos próximos 6 meses, 8 meses aí, como é que está esse mercado para vocês? No que é o seguinte, o que vocês acreditam que se vai ficar igual que está agora, vai ficar estável, se vai ter alguma coisa de mudança aí, né? Muito agressiva na parte dessa questão dos fretes que possam inviabilizar operações. O que vocês estão assim notando do mercado nesse momento para os próximos meses aí? Vamos lá, mercado de frete, especificamente mercado de frete do produto de vocês, isso. Não, acho que a gente teve, né, os fretes eles tiveram uma suba assustadora na pandemia, que chegou os fretes a aumentarem 5 vezes, às vezes 10 vezes, né? E hoje não voltou exatamente para o patamar que estava. Hoje a gente tem alguns destinos com os fretes mais baratos. Assim, a expectativa é de seguir meio de lado esse mercado de fretes. Eu não estou vendo grandes mudanças. Claro que tem que ficar sempre de olho aquilo que a gente falou do container de 40, container de 20. Olhar o destino, o que está acontecendo, né, com os controles. Claro que a volta também, né, de quanto momento que tu pega países que trancam determinadas exportações, o fluxo inverso de navio vai diminuir, então, né? Agora, quanto ao mercado de arroz, a gente tem sempre safras, né? Por exemplo, agora a safra norte-americana entrando, mas o mercado internacional, pleno início de safra americana, o arroz americano também subiu, porque o mercado internacional subiu, né? Então, tem as safras do hemisfério norte, as safras do hemisfério sul, tem lugares que a gente tem mais de uma safra. E aí a gente vai, por exemplo, alguns países, Oriente Médio, a gente acaba concorrendo muitas vezes com arroz parbolizado americano. Tem que ficar sempre ligado, né? África Ocidental, e a gente tem particularidades. E a gente é muito mais, quanto mais particular a operação, mais forte a gente eu acho, em termos de arroz. Característica, produto sem pesticida, como é Europa e Estados Unidos, né, com controle mais, na realidade é com controle maior dos defensivos agrícolas, né? Legal demais. Então, assim, você está ficando de olho no que acontece lá, vão se monitorando os outros mercados para trazer para vocês também essas oportunidades que possam surgir também no meio do mercado, né? Mas como você falou, Luciano, a questão do arroz não ser um commodity comum, né? Como você disse, não é que nem a soja e o milho, que tem aí eu queria entender o seguinte, a soja e o milho tem um valor internacional, né? Do valor do produto por tonelada. Bolsa de Chicago. Isso. No arroz, mesmo sendo ele, tendo suas diferenças,
ele também tem essa média internacional? Ou ele esse tipo de arroz é assim, que nem o café, né? Café arábico, café não sei o quê, tem vários tipos de cafés que tem esses valores diferentes. O arroz é mais ou menos nesse mesmo sentido ou Cara, é arroz? a gente monitora tudo, né? Por exemplo, eu tenho os papers de arroz que a gente recebe, eu recebo assim, preço Tailândia, preço Vietnã, 620, $610. Preço Uruguai, $700. Preço Brasil, 730. Preço Argentina, ou seja, preço Estados Unidos, 690. Então, E aí tu vai vendo as oscilações, né? Acho que isso é tu acaba vendo as oscilações, e não se o teu tá mais barato ou mais caro. É que aí que entra a questão commodity que eu te falei, entendeu? São particularidades do produto, né? O arroz americano em relação ao nosso, os países árabes lá, parbolizado muitas vezes, né? Às vezes é o americano que entra. Então, cada país a gente tem que ver qual é quem é o concorrente de fato. Acho que fazer uma análise de mercado, entender. Acho que o sucesso nosso de toda a cadeia de abastecimento hoje está sempre em fazer o teu cliente ter sucesso, né? Ou seja, ter uma característica de colaboração. Não adianta mais hoje tu vender querendo só fazer a tua venda ali, cara. Não adianta, tu tem que ajudar o teu cliente lá na ponta, senão tu não vai ter êxito a longo prazo. Muito bom. Isso é legal, né? Tem espaço para todo mundo, digamos assim, né? O mercado é muito grande. É um mercado que nem vocês, se quisessem, não dariam conta sozinhos, né? Precisa ter esses parceiros, esses concorrentes parceiros no mundo, né? Isso é muito legal porque... E até surgiu uma dúvida, Luciano, que é o seguinte. Então, assim, como o arroz tem um preço médio por país, aí, como você falou, dos maiores exportadores, né? Quando um comprador chega até vocês, ele não está olhando, então, só o preço de vocês do produto, ele está olhando também quanto vai custar por tonelada o frete para poder levar aquele produto para lá, ou isso você já passa para ele um valor, olha, é $730 a tonelada já com frete. Como é que funciona isso? Até para entender, porque das vezes fica... assim, Luciano, eu estou te contando a minha história. Sim. A história do cliente é o seguinte, ele olha para ti e pergunta lá, né, o árabe inglês, I'd like a quotation of parboiled rice, e aí quer ter o parboiled rice do mesmo preço da Índia, e nós não vamos ter nunca o preço da Índia. Mas para ele quer, entendeu? Ele quer aquele preço. Então, essa negociação é sempre dura. O cara vem com uma ideia que o teu precinho tem que ser o melhor do mundo, o mais barato do mundo. Isso não vai existir nunca com o arroz brasileiro. Não adianta. Tem características diferentes, são preços diferentes, mercados diferentes. Como eu disse, não é uma commodity. Agora, o cliente vem da África, vem da Arábia Saudita, do mercado dos Emirados, seja onde for. O cara quer sempre o melhor preço, né? Sim. E aí é o desafio de tu desenvolver o teu produto no mercado, né? Vamos fazer uma marca própria em conjunto, um arroz brasileiro com qualidade diferente. Que legal. É isso aí, doutor. Estratégia muito boa. Tem que ter estratégia. Eu acho que cada um tem a sua, né? E para mercados diferentes. Então... E é muito legal isso, Luciano, porque, né, nós a Chipchip somos de frete, né? A gente é especialista nessa área. E a gente fala com as empresas aqui em diferentes produtos, e ouve isso como você falou, né? Olha, o frete é algo essencial para o meu produto chegar lá fora, né, de um valor ok. Como você disse, eu estou brigando com o cara da Índia, que fica do lado dos Emirados Árabes, praticamente muito mais longe do que eu estou. Como é que eu faço para chegar perto do preço desse cara, estando muito mais longe, pegando frete que vale a pena para esse cara comprar da gente, né? Então, como está interligado, principalmente no produto como o de vocês, o frete com a qualidade do produto, para que a gente chegue lá fora. Eu sempre falo, sou defensor dos produtos brasileiros, né? O máximo que eu posso comprar de coisas brasileiras, eu compro para defender nosso mercado, né? Então, o quanto isso é importante para a gente ser competitivo lá fora e a gente conseguir levar esses valores legais, né? Os valores bons para eles e conseguir vender, né? Que é o principal. Claro. Cara, eu, assim, que eu te digo, assim, eu acho que eu sou sempre do serviço, cara. Eu acho que o sucesso está sempre em tu achar, tu conseguires achar o bom parceiro do lado de lá. O cara que vai fazer um bom trabalho até o final da cadeia. Acho que e achar isso, cara, não é fácil, tá?
Não é fácil. Imagina. Então, porque, cara, tu tem que chegar no consumidor. O cara que tiver um marketing bom, conseguir fazer via redes sociais, sei lá. Tu tem que estudar quem é o parceiro do lado de lá para ver se ele está alinhado com a, né? Eu sempre digo assim, numa relação homem e mulher, né? Uma relação de casado, eu digo, não adianta eu querer mão dada e beijo na boca se o outro quer sexo selvagem, né, meu garoto? Não vai, não rola, entendeu? Tem que Os ser. dois têm que querer as mesmas coisas, senão não rola. Não, exatamente, a gente sempre fala, né, que toda e qualquer parceria, querendo ou não, é um casamento, né? Porque os dois Exatamente. lados precisam dar lado a lado para fazer as Exatamente. coisas acontecerem da maneira correta, né? Caso Isso contrário, aí. se só um ganha, se só um tem benefício, o outro vai Isso falar, ah, aí. isso não é um Imagina, casamento, eu vou embora. vai Luciano querendo vender serviço, o cara querendo vender preço, acabou, entendeu? Exatamente, Não é duas rola. coisas lado a lado. Isso é muito Extermina. importante, isso é muito importante para conseguir construir relações de longa data, né? Mas, É. Luciano, muito obrigado aqui, estamos já chegando no final da nossa conversa. Cara, passou assim, ó, voando, eu estava aqui falando contigo, olhei o horário, já estamos no final aqui do nosso bate-papo, mas, Legal. poxa, muito legal tu compartilhar isso com a gente. O pessoal que assiste aí nosso webinar aqui é um pessoal que está antenado para as oportunidades, que quer exportar, importar, que já exporta, que importa, quer entender um pouco mais desse mercado de frete, né? E acho que ficou muito evidente aqui a importância do frete nos produtos, né? Muitas vezes o cara fala, mas o frete não impacta muito, mas o frete, se for mais caro, não tem problema. E a gente está vendo que não é bem assim, né? O frete impacta diretamente. No nosso caso é muito importante, né? Chegou um momento aí de frete que a gente tinha o frete mais caro que o arroz. Hoje, graças a Deus, já diminuiu. Mas 20%, cara, 20% chega a ser normal muitas vezes. Caramba, e é o dinheiro. 20% do arroz chega a ser corriqueiro, 10%, 15%, 20%. É um valor alto, né? De alto, mercadoria. É alto. Claro, tem produtos que vai vender celular é outro papo, né, meu amigo? É outro papo. Exatamente. Nem vem do marítimo, vem tudo no aéreo, né? Para não... o frete não importa para mim, o que importa, né? O produto alto valor agregado, chips, coisas assim, né? Mas muito legal, Luciano. Obrigado mais uma vez. E até, Luciano, para deixar aqui o teu contato, para quem quiser, né? Talvez tenha alguma dúvida desse mercado, quer te conhecer um pouco mais, como é que te localiza aí no LinkedIn, que é a principal plataforma que o pessoal utiliza, né? Como é que te acha lá? LinkedIn fácil, Luciano Targa Ferreira, tá. Josapar vai achar fácil lá, não tem como não. Não tem erro. Falar de arroz eu acho que tá bem simples aí, mas legal demais. Celular, meu e-mail, cara, a hora que quiser ligar, passar um WhatsApp, estou sempre disposto, sempre à disposição. E espero ter contribuído aí, não tem enchido. Com certeza. Aí. Não, de quem está assistindo, espero ter ajudado. Tenho certeza que dessem dicas valiosas para os dois lados, tanto para a gente de cara que quer vender para esse mercado, quanto para os clientes também, né, importadores, exportadores que querem saber um pouco mais. Mas muito legal mesmo, Luciano. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Fico feliz demais aí de te conhecer, né, de conhecer um pouco mais da operação de vocês e ver o sucesso que vocês estão fazendo, não só no Brasil, mas a nível mundial. E a todos que acompanham aqui, ficamos até o próximo episódio aí do Panorama Comex, beleza? Um grande abraço a todo mundo. Abração, gente. E obrigado. valeu. Abraço.